Boa noite. Bancada feminina da Câmara dos Deputados estuda emendas ao projeto de reforma da Previdência do governo. O objetivo é encontrar alternativas que respeitem as particularidades das mulheres no mercado de trabalho. De acordo com integrantes da bancada, igualar o tempo de trabalho delas com o dos homens, por exemplo, é igualar por biotipo e não por direitos. A reforma da Previdência do ponto de vista das mulheres é debatida também aqui na Assembleia de São Paulo. Vamos mostrar como foi essa discussão e ainda. População e entidades se juntam em defesa da represa de Guarapiranga. A audiência pública pedida pela deputada Janaína Pascoal discute o projeto da Prefeitura da capital paulista. O combate ao uso de álcool e drogas é o tema sob análise desta segunda-feira. O Jornal da Assembleia começa agora. O que fazer com o elevado João Goulart, o Minhocão? A via suspensa, que corta o centro da capital paulista, inspira vários projetos, inclusive o desmonte. Boa parte destas propostas foi discutida em audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Mesa de discussão rica pela diversidade de pensamentos. Auditório cheio de moradores das proximidades do elevado presidente João Goulart, conhecido como Minhocão. O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Fernando Chucre, veio em defesa da criação de um parque no local. É a questão do desenvolvimento da cidade, para além da obra, qual que é o projeto que a prefeitura tem, que está propondo e que está implementando na região central para requalificar aquele território. O parque não resolveria o problema. O desmonte do Minhocão é a única solução para a resolução dos problemas tanto da comunidade quanto do desenvolvimento da cidade. Vários parlamentares da Lesp participaram do encontro. Em desmanchando o Minhocão, seria feita uma nova via, seriam feitas novas avenidas, seria interessante para a cidade ganharia no sistema viário, é tudo para se estudar. O vereador do PSB, Caio Miranda, também veio para o debate. Segundo ele, a lei que autoriza a criação do Parque Municipal do Minhocão é inconstitucional. O vereador não pode criar parques por leis de iniciativa da Câmara, só o prefeito pode. Então nós vamos levar a DIN para o TJ, já pedimos ao Ministério Público, se eles até o final da semana não propuserem, iremos pelo partido. Uma vez anulada a lei, aí o prefeito vai ter que avaliar se politicamente ele vai querer levar com ele sozinho o ônus dessa decisão. A iniciativa foi da deputada Janaína Pascoal, do PSL, que destacou a forma democrática como o tema foi tratado. Não podemos abrir mão de uma via de trânsito tão importante como é o Minhocão, e esse dinheiro poderia ser utilizado, por exemplo, para os parques que já existem. É um posicionamento pessoal, claro, público, que não me impede de ouvir, os outros pontos de vista de maneira democrática, não me impede, inclusive, de rever a minha posição. O Rio ultrapassa São Paulo na negociação pela Fórmula 1. Durante o Grande Prêmio de Mônaco, no último domingo, representantes do consórcio Rio Motorsports entregaram para organizadores do campeonato proposta oficial para sediar o GP Brasil a partir de 2021. A informação foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo. O contrato do GP Brasil em São Paulo termina no ano que vem. A prova no Rio tem apoio do presidente Bolsonaro. O governador paulista João Dória já havia declarado que abriria as negociações para manter a prova em Interlagos. Na quarta audiência pública sobre a reforma da Previdência, que aconteceu na Assembleia Legislativa Paulista, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, do PT, destacou o papel de São Paulo ao analisar o tema com economistas. O evento também contou com a participação do deputado federal Paulo Teixeira, do PT. A reforma da Previdência vem sendo amplamente discutida há quase 3 anos. Vários pontos estão sendo revistos. O principal deles é a aposentadoria. Pela proposta de emenda constitucional, a idade mínima para se aposentar seria de 65 anos, com pelo menos 25 anos de contribuição à Previdência. Se a reforma passar,
Segundo a Secretaria de Previdência, o governo deve deixar de gastar cerca de 738 bilhões de reais entre 2018 e 2027. Para esta economista e pesquisadora da Previdência, a reforma pode prejudicar principalmente a população de baixa renda. A Previdência hoje tem um papel importantíssimo na geração de renda, no estímulo da demanda e que, consequentemente, gera crescimento econômico. Ou seja, cortar a Previdência Social é aprofundar os problemas que a economia vem passando hoje, então não resolve nada e não é, portanto, necessário fazer a reforma da Previdência. Eduardo Fagnani, economista da Unicamp, afirma que as reformas são necessárias, inclusive a da Previdência, mas questiona como está sendo feita e ainda aponta possíveis falhas. O que existe hoje são duas visões. Quem é totalmente a favor da reforma e quem é totalmente contra a reforma. As duas estão equivocadas. Porque você tem que pensar o seguinte, a Previdência são 5 subsistemas. Você tem a Previdência do servidor público federal, do estadual, do municipal, do militar, do parlamentar e do regime geral. Onde está o problema? Eu te garanto que o problema não está no INSS. Mas é onde eles apontam. É de onde vem mais de 90% da economia em 22 anos, tá certo? Então essa que é a questão. Quer dizer, o que não dá para aceitar é que você trate tudo como se fosse um bloco, não leve em conta que nos últimos 25 anos foram feitas mais de 6 reformas constitucionais e dezenas de legislações complementares, tá certo? E faça com que 90% da economia em 20 anos recaia sobre o INSS urbano, o INSS rural, o BPC, né, que são pessoas que recebem, em média, cerca de R$ 1.400. Você acha que aí estão os privilegiados? Essa reforma vai aprofundar a desigualdade social brasileira, tá certo? Porque hoje você tem cerca de 80% dos idosos que têm ao menos um benefício da Previdência e da assistência social. E daqui a 30 anos nós podemos ter cerca de 70% a 80% dos idosos que recebam o benefício, um Bolsa Família do idoso de R$ 300, que não dá nem para comprar remédio. A PEC ainda está sendo discutida na Câmara Federal, na Comissão de Constituição e Justiça. Comissão, aliás, que o deputado Paulo Teixeira é membro efetivo. Evidentemente que essa reforma ela tem que ser discutida na sociedade. E o Estado de São Paulo é o maior estado do Brasil, né? E o governo precisa responder algumas perguntas que até hoje ele não respondeu. Quer mexer em privilégio? Vamos mexer em desonerações. Vamos cobrar quem deve. Vamos fazer correção na reforma trabalhista que gerou maior informalidade. Vamos colocar um teto para quem está recebendo acima do teto. Vamos mexer com privilégio. Agora, mexer com benefício de prestação continuada, aposentadoria rural, aposentado urbano que trabalha no pesado, não é? Então, vamos mexer onde deve mexer. O tema foi debatido na 4ª audiência pública sobre a reforma da Previdência, que aconteceu no auditório Paulo Kobayashi. A audiência pública foi uma iniciativa do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, que fez questão de destacar o papel do estado de São Paulo sobre este assunto. São Paulo é o maior estado desse país, o estado mais rico desse país, que mais emprega, com o maior número de trabalhadores e com certeza será o estado mais prejudicado. É um processo triste que está por acontecer. Nós estamos fazendo de tudo para que não aconteça esse desmonte da Previdência, né? Mas assim, a gente sabe que o compromisso do Bolsonaro e dos partidos que o cercam é com os patrões e eles querem de todo jeito aprovar toque de caixa, mas enquanto nós respirarmos, nós vamos tentar evitar esse desmonte da Previdência Social no nosso país. Moradores e organizações governamentais se unem em um abraço à represa de Guarapiranga. A defesa de uma das principais fontes de abastecimento de água da Grande São Paulo acontece há 14 anos. O repórter Guga Mendonça acompanhou o abraço dado neste domingo. O Abraço Guarapiranga 2019 aconteceu no Parque da Barragem, na zona sul de São Paulo, e em mais 4 pontos em volta da represa. O abraço, na verdade, é só um dia no ano que a gente marca para fazer essa demonstração de carinho, de respeito, de preocupação com a represa. O deputado Enio Tato, um dos grandes incentivadores do evento, ressaltou a importância do ato. Primeiro é o trabalho feito com a comunidade, com as escolas, um trabalho educativo.
de colocar na cabeça de todos eles, toda a população, o tanto que é importante você preservar Guarapiranga, que cuida pelo menos de 30% do abastecimento da capital de São Paulo. Não é admissível que ainda se joga o esgoto na Guarapiranga, que você não tem a coleta e o tratamento de todo o esgoto aqui da região, né? Tanto da parte da capital, como da parte dos municípios, como Itapecerica, como Embu-Guaçu, né? E isso nós temos que agilizar essa coleta e esse tratamento. Autoridades municipais também compareceram ao evento. É muito importante que a população saiba defender, né, a preservação da água aqui no município de São Paulo e especificamente aqui da região sul da represa do Guarapiranga, né, um importante distribuidor de água aqui para toda a região sul da capital paulista. Em sua 14ª edição, o evento teve como tema Água é Vida e Vida não se vende. Preserve já. A principal mensagem da atividade é a proteção dos mananciais e também o respeito ao uso da água. O encontro contou com atividades educativas, shows artísticos, plantação de mudas e grupos de ciclistas vindo de toda a cidade. O grupo SOS Mata Atlântica fez a medição da qualidade da água na represa. Quando a gente percebe que isso aqui é a nossa caixa d'água, a gente tem que ter toda a atenção para a quantidade e para a qualidade de água que é produzida aqui, né? E água não é mercadoria, água é um direito humano, água é um serviço para a humanidade. Então, a gente ter essa noção de que a gente tem que preservar para ter em quantidade e qualidade sem que ela signifique um risco ou a possibilidade da escassez. Ao final da atividade, o tradicional abraço simbólico à represa de Guarapiranga para ressaltar o carinho e o respeito da população com a água e a proteção aos mananciais. Polícia Civil e Militar e agentes penitenciários reivindicam um aumento salarial de 24%. A categoria começou a discutir estratégia de negociação com o governo na Alesp. Quem conta é o repórter Jorge Machado. Alinhar posturas e definir estratégias para brigar por um salário melhor. Esse foi o objetivo que trouxe ao plenário Dom Pedro I representantes de entidades ligadas à segurança pública do Estado. O deputado Major Meca, do PSL, abriu o encontro falando de resgate da dignidade do policial. Para que nós possamos tratar temas importantíssimos. São 300 mil famílias atingidas pelo arroxo salarial, calculou o deputado federal Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, ao mostrar o peso político de parcela do funcionalismo paulista. Nós temos aqui Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, agentes penitenciários, então é um número enorme. E todos eles com o mesmo problema, defasagem salarial. Então nós estamos aqui reunidos justamente para uma reivindicação justa, legítima e democrática. Os representantes das associações apresentaram sugestões para a recomposição salarial para as diversas categorias. Sem segurança pública, a sociedade não funciona. Então nós somos essenciais para a sociedade. Então, eu creio que esse fórum vai ser muito importante para ir para esse enfrentamento, inclusive também apoiar também a luta dos trabalhadores, porque a gente dá no pontapé inicial, o Dória vai ter que ouvir todos. Na verdade, isso é providencial, né? Haja vista toda a necessidade de funcionalismo público e de quem comanda o governo do Estado. Nós hoje estamos vendo uma luz no fundo do túnel, que é o deputado Meca e Coronel Tadeu, deputado federal, onde podemos acreditar que isso vai ter uma solução boa para todo mundo. O governador vai ter uma segurança mais efetiva, com uma estima melhor e nós vamos chegar num consenso para todos. Na foto de encerramento do encontro, a promessa de criação de um fórum com as diversas entidades envolvidas, dispostas a buscar canais de diálogo com o governo. A partir dessa foto, começa uma nova etapa para a segurança pública. Por quê? Não é mais só o policial militar ou o policial civil ou agente de segurança, é a segurança pública se unindo em torno de um objetivo, ter qualidade de vida decente e adequada. Um policial se mata a cada 10 dias. Em qualquer parte do mundo isso seria um absurdo. Para nós em São Paulo é apenas um número. Conversamos, debatemos, traçamos estratégias para que nós possamos cobrar do governo de São Paulo o respeito aos integrantes da Força de Segurança em relação à recomposição salarial.
porque a situação que atravessa esses homens e mulheres hoje em São Paulo é uma situação extremamente precária. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta segunda-feira 20 pessoas de uma lista de 22 mandados de prisão por tráfico de drogas sintéticas no Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás. Segundo a polícia, empresários e DJs participavam da venda dos entorpecentes em Brasília nas festas de música eletrônica, chamadas de raves. A Operação Tridente, uma referência aos 3 estados envolvidos, apreendeu 300 comprimidos de êxtase, um tubo de LSD em gotas e 1,5 kg de cocaína, além de 3 celulares. Alguns comprimidos estavam dentro de embalagens de bala. Estudos apontam que o consumo de álcool muitas vezes começa dentro da própria casa por influência dos pais. A professora do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp, Zilá Sanches, veio à Assembleia palestrar no Instituto do Legislativo. Ela tem como principais linhas de pesquisa estudo dos fatores associados ao abuso de álcool e outras drogas por adolescentes e jovens adultos. A preocupação da especialista se justifica nos números recentes. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz de 2017 mostra que mais de 3,5 milhões de brasileiros consumiram drogas ilícitas em período recente. Dos entrevistados, mais de 200 mil disseram ter usado crack nos 30 dias anteriores ao levantamento. Ainda segundo a pesquisa, quase 10% relatam ter usado drogas ilícitas uma vez. Mais de 7% da população consumiu maconha, haxixe ou skunk. Cocaína, solventes e o crack vem na sequência. Hoje, a droga mais consumida pelo adolescente é o álcool. Muitas vezes os pais se preocupam e falam, poxa, a maconha, eu tenho medo que o meu filho use maconha, eu tenho medo que o meu filho use crack. Só que, na verdade, o que está acontecendo aos finais de semana, desde os 13, 14 anos desse adolescente, é o encher a cara em festas no final de semana, tá? E muitas vezes com consentimento de adultos. O incentivo para que os jovens comecem a consumir bebida alcoólica muitas vezes está dentro de casa. Um estudo do Cratódio, Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, apurou que adolescentes que bebem excessivamente são influenciados pelo consumo dos pais. A pesquisa envolveu mais de 500 participantes entre 12 e 17 anos, dos quais 86% são do sexo masculino. Destes, 256 afirmaram ter parentes que também fazem uso abusivo de álcool. O estudo mostra ainda que 4,36% dos entrevistados citam o álcool como a droga mais consumida. Dos entrevistados que apontaram o álcool como droga principal, 22% começaram a beber aos 13 anos de idade e 15% aos 11 anos. Quanto mais cedo e quanto mais você oferta álcool em casa, maior a chance do seu adolescente ser alguém que vai abusar do uso, né, com os amigos, beber muito, se intoxicar e se tornar um dependente na vida adulta. A falta de conhecimento sobre o uso de drogas e suas consequências influencia no aumento desordenado do número de usuários. Além de drogas ilícitas, o estudo mapeou o consumo de álcool. Mais de 16% dos participantes indicaram abusar na dosagem. De acordo com o neuropsicólogo Paulo Januzzi, é de grande relevância para o estudo na saúde pública analisar os principais motivos que levam o jovem à dependência de substâncias químicas. Essa fase ela é caracterizada por várias mudanças, né, psicológicas, emocionais e comportamentais, não apenas desse jovem, do adolescente que experimenta ou sente essas mudanças acontecendo no teu físico, e no emocional, no comportamental, mas mudança também das atitudes dos pais. É uma instabilidade muito grande, né? Então, por isso que nesse terreno da instabilidade e também quando não tem um controle ou monitoramento parental, familiar adequado, a gente vai chegar na receita propícia, perfeita para o jovem se envolver e se manter nesse mundo das drogas. Para o professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, é importante estabelecer regras entre pais e adolescentes e com a participação direta dos jovens.
muitas vezes no calor das emoções, o adolescente quer fazer uma coisa, quer fazer outra, às vezes a mãe aceita, a outra pessoa aceita, mas não, assim, dependendo do que acontece, as regras têm que estar claras antes dos problemas acontecerem em casa, né? Estudo realizado por um grupo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo revelou uma associação entre o consumo de álcool e drogas com a ocorrência de mortes violentas. O trabalho aponta que o consumo de álcool ou de pelo menos um tipo de droga está diretamente relacionado com mais da metade das mortes violentas ocorridas na capital paulista entre 2014 e 2015. As políticas públicas são essenciais, mas eu acho que a sociedade também tem um papel importante. Passa desde a educação na família, né? Você educar os seus filhos a não pegarem o volante depois de beber, por exemplo. Mas eu acho que as políticas públicas são aquilo que realmente demonstram uma efetividade maior. E os deputados paulistas estão atentos a essa questão no estado de São Paulo. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, sabe o quanto a ajuda do poder público é importante para resolver esse problema de saúde pública, né, deputado? Muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso programa, no nosso jornal. Eu que agradeço a TV Aresp, a produção toda, por ter esse convite, estar aqui com vocês para debater sobre esse assunto que é tão importante para a nossa população. Deputado, na opinião do senhor, o poder público não deu a devida atenção ao problema que leva esse consumo de álcool, drogas por adolescente, né, que levou isso a se tornar um problema de saúde pública? Exatamente. A gente percebe que eu sou morador há muito tempo, assim, muito próximo da periferia, da Zona Sul de São Paulo, então a gente acompanha que realmente o poder público, talvez até por falta de pessoas que entendam do assunto para poder combater esse tipo de situação. Então a gente percebe que não teve a fiscalização adequada. Nas escolas, né, da periferia, normalmente existem bares, muitos bares próximos, né? E as festas que são promovidas aos finais de semana também, a gente vê muito consumo de bebida alcoólica, e aí a bebida alcoólica já entra outras coisas, entra droga e tudo mais, e não há controle. A gente sabe que tem lugares até onde tem esses bailes funks, normalmente, que na realidade ali é um encontro da juventude, e há um consumo elevado de álcool e drogas naquele local, né? E até mesmo tem lugares que nem a própria polícia consegue resolver a situação. E o poder público, através das palestras que fazem, não é um tema assim que convence o jovem a participar disso daí. E até mesmo em faculdades, universidades próximas, a gente percebe que existem muitos bares próximos. Tem lugares que a gente passa que a gente já vê que o pessoal vai lá na universidade para marcar presença e fica mais tempo no bar do que lá na sala de aula. E então há uma necessidade urgente de ter medidas para poder combater isso, né? E nós acreditamos que nós, aqui como legisladores, a gente pode criar algumas leis aqui, alguma fiscalização, algo que possa mudar esse quadro. O senhor acredita que a nova política nacional de drogas, elaborada pelo governo Bolsonaro, vai ser capaz de resolver o problema de consumo aí de álcool, drogas pelos adolescentes? Olha, eu acredito assim, do jeito que as coisas estão, alguma coisa tem que ser feita, senão vai continuar do jeito que está e se encaminha-se para acontecer o pior. Então, eu acho que é uma tentativa, nós temos que dar força para que essa nova legislação consiga fazer algo de bom para os jovens, porque nós entendemos que as coisas como estão tendem a piorar cada vez mais, porque nós observamos que, conforme o tempo passa, o álcool, depois é a maconha, a cocaína, e depois vem outro tipo de droga. A cada ano, 2 anos, vem uma nova droga aparece no mercado. E o jovem está propenso a usar isso, a experimentar esse tipo de coisa. O senhor falou em política pública, né? O senhor acredita que, por exemplo, restringir um pouco a propaganda desses produtos, né, do álcool, pode ser um caminho? Eu acho que é um caminho, mas tem que ser aliado a outro tipo de situação. Eu acredito que até mesmo deve ser conversado justamente com os pais também. Porque às vezes o pai, ele fala muito do filho sobre a droga dentro de casa, mas normalmente o filho, às vezes, chega em casa, o pai está com um copo de uísque na mão, com um cigarro na outra mão. Quer dizer, dentro de casa precisa começar a mudar dentro de casa. Uma conversa franca com o filho e evitar também, dar o exemplo. Porque o filho, ele vê o pai tomando e ele acha que pode beber também. A filha também.
nós observamos nas últimas décadas, eu saio muito também, às vezes à noite, eu tenho filhos que variam a idade aí de 30 até de 24 a 30 e poucos anos, então eu vou a muitos lugares que eles frequentam, né? E a gente percebe assim, a grande quantidade de jovens, principalmente mulheres, que antes não bebiam, né? Que era mais restrita a homens, né? Que tinha aquele grupo de homens bebendo, só por causa de futebol, acabava o futebol, ia beber e tal. Agora as mulheres, tem o clube das mulheres que bebem e saem para beber costumazmente. A participação da família é fundamental, né? Fundamental. Desde a adolescência, acompanhar e paralelo a isso, eu acredito que existe já um projeto de lei que está nessa casa para proibir aquela questão de bares próximos de escolas, de universidades, faculdades, para não ter essa facilidade que está tendo do consumo de álcool. E o controle tem que ser mais rígido. A gente sabe que tem uma campanha aí para a maioridade, mas a gente sabe que o pessoal quer vender. Então, ninguém consegue ali no meio da noite ver ali o jovem chegar lá comprar e a pessoa fala que não vai vender. Aí tem aquele esquema que vende e acaba acontecendo o que acontece jovens. E tem outro agravante também, que além da bebida ser uma porta para a droga, aqui normalmente os jovens hoje todos dirigem. E eles bebem e saem na rua dirigindo, e essa quantidade enorme de acidentes que tem. A bebida em estádio também é uma coisa que tem que ser observada, que o esporte não combina com álcool, né? Mas existe também aqui, na própria casa, uma discussão que para proibir ou não o consumo de álcool nos estádios. Quer dizer, é uma coisa que não combina, né? A gente não pode ver, a gente não consegue ver um atleta jogando futebol e a pessoa vai lá ver esse atleta e saber que lá dentro, no mesmo ambiente, a pessoa vai estar consumindo bebida alcoólica. O senhor falou dos estádios, né? Tem uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. O consumo de drogas, de álcool, o senhor acha que está diretamente ligado ao crescimento da violência? Por exemplo, nos estádios, a gente já vê tantas brigas, né? Brigas de torcidas e etc e tal. O senhor acredita que o consumo de álcool pode agravar tudo isso? Com certeza, isso vai ampliar cada vez mais esse tipo de conflitos aí, porque o cara sabe, né? O cara quando está no estado comum dele, ele está aberto a uma conversa, uma discussão, né? Agora, quando chega na questão de estar alcoolizado, a conversa já quase nem existe, parte para agressão. Então, acho que isso aí agravaria. Com relação ao tráfico de drogas, né? O senhor falou sobre os bares ali ao redor das faculdades, das escolas, né? E tem também o tráfico. Como é que o senhor, nas escolas, né? Como é que o senhor vê aí, de repente, um caminho para coibir essa prática? Olha só, eu apresentei um projeto de lei nessa casa para nós colocarmos câmeras em todas as escolas, na frente das escolas, né? Vai começar a discutir esse tema, né? E normalmente essas câmeras estão ligadas, associadas à polícia local. Porque a gente percebe que, assim, algumas escolas, existe consumo de droga na frente da escola e o pessoal que faz o tráfico na região, eles costumam ir justamente no horário que o pessoal está saindo já e acabam comercializando a droga na perto da escola. Então, se houver uma câmera ali, estiver monitorado, então isso vai inibir a pessoa de estar ali porque ela vai estar sendo filmada, entendeu? Então, isso é uma coisa que nós devemos trabalhar. Eu tenho já pensando em um outro projeto também aí para a gente poder ver se a gente coloca policiais da reserva para monitorar as escolas também, que daí inibe toda essa ação dos traficantes. Ações educativas também são importantes, deputado. Nas escolas, por exemplo, palestras, rodas de conversa, enfim, tudo isso pode ajudar? Sem dúvida nenhuma. Porque a gente percebe assim, hoje os pais, eles acabam não tendo um vínculo direto com a direção da escola, com os professores. Eles simplesmente largam o filho lá porque muitas vezes o filho até, por conta do trabalho que demandam, tanto o pai como a mãe precisam trabalhar, acabam deixando o filho nas escolas lá e ele acabam não acompanhando. Então, o que acontece? Aí ele vai para a escola, o pai acha que ele está na escola, às vezes ele não está na escola. Às vezes ele está no bar da esquina ali, já com os amiguinhos e já começa a entrar no mundo do álcool. Então, é importante essa interação da família junto com a escola e a família em si, né? E tem uma comunicação também entre elas, né, deputado? A família avisar a escola em caso de comportamento estranho, falta do aluno, o pai também observar e tentar perceber ali alguma atitude diferente, algum comportamento estranho. Perfeito, isso seria essencial, a família dar mais atenção ao filho. E a gente sabe também que esse é mais algo bom para a sociedade, mas acaba tendo uma negativa essa questão do celular, né?
Poderia ter uma situação que o pai possa observar o filho através de câmeras, tal, que pode ser colocado, mas dentro da própria casa o pai está no celular, o filho também, a mãe também, acabam não se conversando, e aí a coisa não há o diálogo. Não há essa situação do pai se portar com o filho. E às vezes o filho também nem quer, o filho fica no quarto. Antigamente a gente sabia como que nós íamos para a sala de jantar, e o pai, a mãe, as crianças, aí a gente batia um papo como que estava no emprego, como estava na escola. Isso aí já não existe mais. Isso é tudo, o pessoal se comunica via celular. E aí, então afastou um pouquinho essa questão do diálogo entre família. Como é que o senhor acha que pode ser o caminho para diminuir a oferta? Olha, existem duas coisas que a gente sabe que não é aqui do Brasil. A droga e até a questão de armas, né, vem de fora. Então nós teríamos que fazer um trabalho a nível federal, aí da Polícia Federal, nas fronteiras, para coibir a entrada desse tipo de coisa. Porque a droga não é produzida aqui, ela vem sempre de fora. E vem das fronteiras que o Brasil tem. Então, a gente sabe que a gente vê quase que semanalmente aí, grande quantidade de drogas apreendidas, armas apreendidas, e nada disso fabricado aqui. Então, precisa fazer um trabalho em conjunto, ou seja, uma fiscalização policial interna, mas externa também para proibir, ou coibir ou proibir a entrada desses produtos aqui no Brasil. Deputado, eu quero agradecer imensamente a participação do senhor aqui no nosso jornal. Obrigada por todo o conteúdo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Quando puder convidar, estarei aqui. Obrigada. Muito obrigado. Termina aqui essa edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.